Vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 6. Diz assim: Quando vi o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: Vem! Então vi, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Mais uma vez, Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua palavra. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Que em nome de Jesus, que sejamos impactados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, e nos dá a entender aquilo que o Senhor quer falar e aquilo que o Senhor quer demandar para conosco através deste livro tão maravilhoso. No nome de Jesus, amém. Vou voltar a falar sobre a questão: como é que você entende Apocalipse? Lembra do cíclico, viu? Dá um giro e ele volta para os mesmos assuntos, só que com um foco diferente, tá certo? Do 1 ao 3 foi um ciclo. A preocupação da mensagem de Apocalipse, tanto de João, como o próprio Cristo que está revelando para João, é mostrar os acontecimentos principais da sua morte até a sua segunda vinda e culminando
né, na consumação final, que é a cidade celestial e tudo mais. E, por exemplo, capítulo 1 ao 3, fechou um ciclo. Começa lá João em Pátimos, mas ele está anunciando a volta de Jesus. Eis que todo olho verá, né? Breve chegará, eis que venho sem demora, anunciando lá as 7 igrejas da Ásia Menor, falando também de como aquelas igrejas que representam todas as igrejas de todos os tempos, em todos os lugares, tá certo? Do início ao fim da história. As igrejas não representam, não confunda as igrejas com por exemplo, a igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século. Não é assim. Todas aquelas igrejas têm todos aqueles problemas. Esses problemas, por exemplo, problemas de idolatria. No meio da igreja, em todas as igrejas você vai encontrar problema de idolatria. Problemas que aparecem lá em Éfeso, a falta do primeiro amor. Vai encontrar em qualquer igreja pessoas com um problema de buscar a Deus, de viver o melhor de Deus na comunidade. Vai haver igrejas, em várias igrejas, em todas elas, aliás, pessoas com problemas de imoralidade sexual. Vai haver problemas de diversas naturezas que está descrito lá nas igrejas de Apocalipse, tá certo? Então, ela fecha um ciclo focado nas igrejas, falando da vinda de Jesus o tempo todo e tudo mais, certo? O segundo ciclo de Apocalipse, ele vai estar focado no céu. Ele vai estar falando a mesma coisa, a história de Deus, a história de Cristo, do início à consumação, só que com um outro foco, tá certo? Nós já falamos que o segundo ciclo começa com Apocalipse 4, Deus no trono. Depois vai falar do Filho no trono, tá certo? Está falando de que é um Deus que está governando. E esse Filho, ele vai falar mais do Cordeiro. A característica principal que aparece é Cordeiro, porque o sacrifício é central. O sacrifício de Jesus é central na obra do Senhor no universo, tá certo? É muito mais sublime até do que o ato da criação. Veja que interessante. Então ele aparece ali o Cordeiro com 7 chifres, né, no trono, com 7 olhos. Eu falei sobre 7 olhos, né, que são os 7 Espíritos de Deus, que representa aí, simboliza o Espírito Santo. Ele é pleno, é perfeito, ele é completo. Mas os 7 chifres eu não falei, né? Os 7 chifres o Senhor, ele detém todo o poder. É a mesma coisa quando Jesus ressuscitou e disse: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Aí os versos seguintes, as conferências missionárias nos cultos de missões tem o quê? Portanto, isso, exatamente. É-me dada toda a autoridade. Então, debaixo dessa minha autoridade, vocês vão estar anunciando o meu nome em testemunho a todos os povos e tudo mais. Beleza. E aí, irmãos, esse 7 chifres é porque no mundo judaico antigo, os chifres, a mesma palavra para chifre é a mesma palavra para poder. Então, em Apocalipse você vai ver, aqui já estou entregando, né, algumas outras figuras em Apocalipse, né, monstros com chifres e tudo mais, simbolizando, né, poderes. Então, nós, à medida que avançamos em Apocalipse, nós vamos entendendo algumas simbologias, tá certo, irmãos? Por favor, aqui também você pode perguntar, não fique tímido, se tem alguma dúvida sobre como funciona, como entendemos esse livro tão maravilhoso, tão bom, tão gostoso de se estudar. Uma outra coisa importante, irmãos, que precisamos lembrar, que todo esse livro de Apocalipse, ele além de ser cíclico, histórias se repetirem, com foco diferente, né?
ele tem uma linguagem diferenciada, tá certo? Uma linguagem simbólica, uma linguagem em que os leitores entendiam muito melhor do que nós, certo? Os símbolos que ele está usando são da época, então muito cuidado com certos intérpretes por aí, que vai falar de Apocalipse, já diz que o cavalo branco é a ONU. Poxa, como é que os leitores vão entender que o cavalo branco, ONU? E existia a ONU. Então, irmãos, tem muita coisa não se encaixa para essas simbologias aqui, tá certo? Então, enfim, tem muitas coisas que a gente vai discutir, né? Questões até polêmicas, né? Por exemplo, muitos não leem Apocalipse por causa da marca da besta. Eu digo, essa pessoa que não lê Apocalipse é um besta. Sabe por que é um besta? Olha, tem até pastor, missionário, gente antigo que tem medo de ler Apocalipse. A senhora sabia disso? Tem medo daquelas figuras. Você é um besta. Por quê? Porque o livro diz, logo no início, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Então, gente, somos mais do que felizes em ler, em ouvir essa mensagem. Então, tá perdendo muito, é um besta mesmo, viu? Eu já vi muita gente, não leio por quê, né? Aquelas coisas lá. Pessoas pensam que tudo aquilo ali é literal, né? Aqueles bichos, esferas, tudo mais. E tem muita gente que não venha, irmãos, com curiosidade. Eu acredito que os irmãos estão interessados em aprender do Senhor, logicamente. Mas cuidado com esse senso de curiosidade. Eu quero saber o que é que vai acontecer no futuro. A proposta aqui não é sair adivinhando em que momento, em que centímetro, em que data vai acontecer isso, está acontecendo, já aconteceu. Lembrando, Apocalipse, ele acontece, todos os ciclos, acontece coisas do passado, do presente e do futuro, ao mesmo tempo. As pessoas são muito, por natureza, são curiosas, certo? Então as pessoas querem saber do futuro, não procura associar, tá certo? O livro de Apocalipse com tudo que já está escrito antes. Então o Apocalipse é literalmente o último livro a ser escrito, beleza. Só que tudo que está aqui está lá atrás, está lá em Mateus. Está lá, Mateus, a gente acabou de ler, né? Tem tudo a ver essa passagem aqui com aquele texto que a gente leu no início. Você não estava, não foi? Foi Mateus 24. Tem tudo a ver com Zacarias, com Ezequiel e tudo mais. Então, pela Bíblia ser escrita de forma cíclica, essa forma diferente do que nós pensamos, então causa muita confusão. Então, por isso que escatologia, que é estudo do fim, que é do grego eschaton, que significa fim, as últimas coisas e tudo mais, as pessoas confundem em que data ou em que momento colocar aquele versículo que fala do eschaton lá em Isaías, por exemplo, que quer encaixar aqui. Aí acaba criando uma confusão. Então, muitos preferem, diante dessa linguagem simbólica que existe e diante de uma literatura diferente, porque, por exemplo, Isaías tem parte histórica, falar do rei Ezequias, Isaías tem parte profética, mas Isaías também tem parte apocalíptica. Então, Daniel também, histórica e apocalíptica. Os primeiros capítulos são históricos, aconteceu. Os últimos capítulos de Daniel é apocalíptico. São coisas que vão acontecer lá no futuro, coisas que também que já aconteceu no passado e que acontecem no presente no momento dele. Então, essa organização cíclica dificulta muito para nós, se a gente não procurar com honestidade, procurar entender a forma literária, entender o que está acontecendo, entender as simbologias. Então, demanda tempo. Então, as pessoas querem hoje resposta pronta. E o que é isso?
Exato, é um exame minucioso, é uma coisa muito séria. Então, por causa dessa preguiça, as pessoas elas acabam criando equívocos. Vai dizer que o cavalo branco é a ONU. O que é que tem a ver a ONU com os leitores da época? Tá entendendo? Então, tem muita coisa que as pessoas criaram, esses filmes deixados para trás. Então, muita coisa ali, eles ficam organizando. Isso vai acontecer nessa hora, isso vai acontecer nesse momento. Nós não temos como, na escatologia, nós não temos como acertar os eventos nos seus detalhes. Eu posso saber, vai ter a grande tribulação, vai ter o anticristo. O Apocalipse vai falar disso também. Vai ter terremotos, vai ter muita coisa, falsos mestres, e já está. As coisas já estão acontecendo na realidade, né? A intensidade vai aumentando ao longo que os anos vão passando. Entendeu? Não sei se eu respondi tudo, mas por causa de por causa dos muitos viés, confunde também. A grande maioria, infelizmente, a grande maioria não se interessa por doutrina. Aí quando vai para explicar, quando o indivíduo, alguém, um colega de trabalho, um amigo de faculdade, vai perguntar a ele sobre o fim, aí ele vai falar aquelas palavras soltas, né? Vai falar lá de Ezequiel, vai falar do texto lá que viu, que não sei quem que disse, e vai falar o que os outros disseram, e vai ficar confuso mais ainda para o indivíduo, para o que está ouvindo, né? Então, é importante os cultos de doutrina, as pessoas aprenderem, porque vão ser questionadas naquilo que precisa saber. Então, o próprio Pedro falou que nós devemos ter esperança e apresentar a razão do que e do porquê cremos naquilo. Simples assim. Então, infelizmente, as pessoas não se interessam por doutrina. Culto de oração e culto de doutrina e missões, na maioria das igrejas, infelizmente, as pessoas não se interessam. Agora diz que vai ter uma bênção aí, né? Vai chegar, oxenche, né? Isso que é brincadeira, né? Então, por falta de interesse, as pessoas caem nessa cilada, nessa própria cilada, infelizmente. Infelizmente, nós não podemos fazer muita coisa, a não ser orar pelas pessoas e também continuar a insistir, a pregar. Por que nós insistimos e pregamos e às vezes repetimos os assuntos, as coisas? Porque rapidamente as pessoas esquecem. As pessoas no seu dia a dia, elas, em vez de alimentar o cachorro bom, alimentam um cachorro ruim. Pecado, a iniquidade, a sociedade impondo seus conceitos e tudo mais. Hoje você vai conversar com uma pessoa, ela já diz, isso aí é do passado, isso aí não é coisa de agora não. Aí você tem que perguntar a ela quais são os conceitos dela sobre aquilo, sobre tudo na vida agora. Hoje você tem que perguntar, qual é o conceito de homem para você? Pelo amor de Deus. Né? Porque se você disser hoje, por exemplo, né? Disser hoje que só mulher engravida, pronto, é motivo de briga. Uma professora foi detida, foi expulsa de uma universidade dos Estados Unidos porque disse que só mulher engravida. Que o conceito mudou. Então os conceitos estão mudando. A sociedade muda como qualquer outra coisa. Infelizmente. E aí o culto de doutrina é para isso, para a gente poder se firmar nas verdades que há na palavra de Deus, nos princípios, e aprender e aplicar na vida. Então, se eu não me interesso por doutrina, eu corro o risco de ser enganado lá fora. E é isso que acontece com muitos crentes. Aí vem um conceito mundano e engole o crente. Acaba com ele. E ele se torna um crente igual ao mundo.
Ele pensa igual, ele fala igual, ele não tem diferença alguma. Por quê? Ele não quer doutrina, ele não quer o evangelho, ele não quer aprender do Senhor. Tá? Acredito que agora respondi, né? Os irmãos podem interromper, tá certo? Então, vamos aproveitar aí esse momento. E durante os domingos não tem como, né? A gente parar para ouvir sermão, é monólogo. Aqui não, é diálogo, certo? Bom, vamos logo aqui para esses selos, tá? Vocês viram na semana passada aqui o livro, enorme livro, né? Tinha lá 7 lacres. Nesse capítulo 6, ele abre os 6 lacres. 6 lacres do livro, tá certo? Mas no capítulo 6 não acaba com o 6º lacre. O 6º lacre continua nos capítulos 7 todo, mas não dá para falar tudo hoje, tá certo? Primeiro selo, onde João está vendo, Jesus está com toda a autoridade, digno de abrir o selo, ele abre o primeiro. Então, irmãos, o primeiro selo sai um cavalo branco. Foi-lhe dada uma coroa e ele estava com um arco, o arco e flecha, né? E o cavaleiro tinha um cavaleiro sobre ele, certo? Irmãos, esses 4 primeiros selos são 4 cavalos e tal, cada qual a gente vai especificando aqui, mas somente o primeiro é que não tem relação, vamos dizer assim, direta, única com os outros 3. Aí tem muitos outros que interpretam, né, que seguem outras linhas de pensamento, interpreta que o cavalo branco é a ONU, que o cavalo branco é o falso é o anticristo, que o cavalo branco é muitas outras coisas. Em Apocalipse, quem viu lá a introdução, lá no início, quando a gente começou, né, nesse ano, na introdução ao Apocalipse, nós falamos que as cores têm significados únicos em Apocalipse. Então, o vermelho, se você vê vermelho no início, tem o mesmo significado, tá certo? Preto, amarelo, branco. O branco em Apocalipse simboliza a justiça divina, simboliza a santidade de Deus, simboliza essa pureza espiritual, certo? Então não pode ser algo falso aqui, jamais, até por causa da cor e dos símbolos do que esse cavaleiro recebe. É o quê? Uma coroa e um arco, e saiu vencendo e para vencer. E esse cavalo branco, nós podemos majoritariamente que o seu significado mais próximo, vamos dizer assim, é quando Jesus, por exemplo, Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, façam discípulos e preguem o evangelho. Então é nada mais, nada menos do que o avanço dos servos de Deus, o avanço do evangelho em todo o planeta, em todos os tempos. Esse cavalo branco mostra com que o povo de Deus está avançando, guerreando contra as trevas, pregando, anunciando, vivendo Cristo e se espalhando por toda a face da terra, vencendo e para vencer, tanto que até o instrumento que lhe é dado, né, a coroa, o arco, ele sai para vencer, derrotar inimigos. Então, quando pessoas ouvem o Evangelho, pessoas quando se convertem ao Senhor, as hostes espirituais, os demônios estão sendo cada vez mais sendo massacrados, porque mais que vencedores nós somos devido a esse avanço ao longo dos tempos. Irmãos,
Então, esse cavalo branco aqui, então, Mateus 24, também Marcos 13, Jesus está falando do sermão profético. Então, tudo que antecede a vinda de Jesus. Então, todos esses selos abertos aqui, esses 6 selos, está contando uma história. Ela está focada em uma questão: o juízo de Deus na terra, com os seus santos ainda na terra, e também o juízo vindouro. Vai falar no final, vamos chegar lá, tá certo? Então, à medida que o cavalo branco, à medida que o evangelho avança, todos os outros cavalos perseguem, vão atrás. Tanto que o primeiro, Cristo sai na frente, né? Não vou dizer que é Cristo de fato aqui, não é. Mas é algo que simboliza o próprio evangelho, o próprio avanço do povo de Deus, o evangelho de Jesus, tá certo? Não é nada literal isso aqui. Então, tudo que Jesus falou no sermão profético tem tudo a ver nisso aqui. Porque ele está contando as histórias que já aconteceu e vai acontecer na consumação, certo? O segundo selo é um cavalo vermelho, literalmente vermelho. Cadê aqui? Isso, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado a tirar a paz à terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. São elementos. Por que aí o cavalo branco vai na frente? O evangelho vai na frente. Está avançando. Mas chega que em todo tempo está causando o quê? Mortes. Todos os outros cavalos vão causar mortes, tá certo? Mas esse aqui é perseguição, é bater de frente, é derramamento de sangue. Por ser vermelho, está simbolizando também esse derramamento de sangue sobre a terra. Desde que Cristo subiu aos céus, o avanço do evangelho no mundo, então muitos crentes e muitas pessoas vão perdendo suas vidas, certo? Por conta do que? Tirou a paz da terra, foi-lhe dada uma grande espada. O termo espada aqui utilizado é uma espada romana utilizada exclusivamente para decapitação, para executar sentença, juízo, para julgar. Então, os cristãos sofrem também por causa desse... O próprio Jesus falou que sereis odiados de todos os povos, vos matarão quando chegarem nas sinagogas e tudo mais. Então, esse cavaleiro vermelho está simbolizando essa matança. Nunca vai deixar de haver matança desde o princípio, desde que o Caim matou Abel. Caim mostrando era a falsa religião e Abel, o verdadeiro servo de Deus. Então sempre houve essa perseguição, essas matanças, derramamento de sangue, rumores de guerra, também espada do julgamento. Então tudo isso aqui Jesus já falou, só que em Apocalipse está sendo simbolizado, certo? Por esse cavalo. Então, guerras e rumores de guerras, e se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Então, esse cavalo vermelho também está simbolizando tudo isso aí, tudo que antecede a vinda de Jesus. Veja que impressionante. O terceiro, a cor do terceiro é preto. Esse é interessante, irmãos, é interessante. Após a guerra, qual é a consequência das guerras? Qual é a consequência das matanças? Qual é a consequência? Fome. Fome, doenças, escassez econômica e tudo mais. Então,
Jesus também já falou sobre isso, também os apóstolos, tá certo? Mas o que é interessante aqui, um dos seres viventes chama vem, né? Nos 4 ele chama vem. Então vi e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Uma balança mesmo, está segurando e com os 2 pratos assim, normal, certo? Por que esse cavaleiro está segurando uma balança? O outro está segurando uma espada, agora esse está segurando uma balança. Então, ele está com uma balança na mão. É interessante, vamos tentar falar aqui para os irmãos, tá certo? Bom, ele simboliza crises, inflação econômica, vida dura, recessão econômica, ou seja, sofrimentos causados pelas guerras, pelas oposições. Esse cavalo preto está simbolizando, agora ele está com uma balança na mão, veja que interessante. Aí uma voz de lá do meio dos seres viventes que João está vendo, uma voz lá misteriosa diz: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E agora, irmãos, para entender isso, nós temos que recorrer à questão histórica. O que isso significa para os leitores da época, tá certo? Então, comidas básicas, trigo e cevada, certo? Mas ele está dizendo aqui algo que muito caro. Veja, 1 denário é um salário de um trabalhador comum da época, de um escravo comum. 1 denário. Hoje, um salário mínimo, uma diária, a gente fez uns cálculos uma vez aí, uns R$35, mais ou menos, né? E uma diária livre, né? Sem ser formal, uma diária livre, você contratar alguém para fazer uma limpeza e tal, dá uns 100, 80, né? 80, 100, R$150, né? Imagine 150 reais, ou 35 reais, dependendo do trabalhador, né? Se é o fichado, se não é e tal. Imagine comprar 250 gramas de trigo. Não dá nem para a pessoa mesmo comer, se alimentar bem. Então está falando de inflação, coisa muito caro, está muito caro, inflação total. Então as catástrofes, as guerras causam isso. A fome e tudo mais. A corrupção, aquela coisa toda, né? Então ele coloca aqui trigo por 1 denário, né? Uma medida de trigo. Aí ele vai dizer aqui também 3 medidas de cevadas por 1 denário. Algumas gramas, 400 gramas aí de cevada, um alimento que não alimentava muito bem. O trigo sim, né? Que fazia o bolo de farinha e tudo mais. Era um alimento básico na época, certo? Então está falando de alimentos básicos, caríssimos. Achar que era comida de pobre, Jeremias. Agora é comida de rico, né? Fazer o quê, né? E a cada década que passa, as coisas, pode ver, né? E é cada vez mais difícil, né, viver. Mas não vamos parar por aqui. Porém, alguém também diz: e não danifiques o azeite e o vinho. Azeite e vinho são alimentos de pessoas nobres. Na época, quem tinha acesso a azeite e ao bom vinho, pessoas mais abastadas. E também não são alimentos essenciais como o trigo e a cevada. Então, como é que ele diz que não danifiques essa parte e a outra sim? E agora? Como é que fica? Os pobres comiam cevada, e ao passo que os ricos quase sempre comiam trigo. 1 denário era uma média salarial diária de um trabalhador braçal.
uma medida de trigo era comida suficiente para uma pessoa por dia, e 3 medidas de cevada mal davam para uma família pequena. Porque as famílias naquela época, queridos, não eram de um filho, de 2. Era uma multidão de filhos e netos e bisnetos, e todo um clã está formado, certo? Então, uma medida, como é que vai dar para... Não dá para um, vai para todo mundo, né? Portanto, o salário inteiro de um homem mal dava para alimentar a si mesmo, sem falar de sua família. E todos os outros custos, como moradia e gastos ocasionais, acabavam ficando descobertos. Esses eram os preços do período de fome em que o valor dos produtos aumentava de 10 a 12 vezes, segundo registros antigos. E vou concluir assim. O resultado das dívidas causadas pela recessão econômica no Império Romano era a escravidão, pois esta se resumia em pagamento de dívidas com serviços, diferentemente da escravidão na Idade Média até o modernismo. Irmãos, o que está dizendo aqui? Na história da humanidade, por causa do egoísmo humano, do sentimento, as pessoas gostam da oposição, das guerras, dos conflitos e tudo mais. Nunca parou, nunca deixou de haver guerra. Por quê? O ser humano gosta. Você vê um anúncio, recente, Estados Unidos, com os soldados lá em Taiwan, que é um estado rebelde, que é um estado chinês, porém uma ilha rebelde, segundo os chineses e tudo mais. A China quer tomar de volta aquela coisa toda. E você vê nos comentários, as pessoas gostam, as pessoas querem que aquilo aconteça. As pessoas agonizam pela Terceira Guerra Mundial, quer, mas não quer, sabe? Então, o que acontece aqui é que as pessoas, por causa da recessão, elas passam a ter muitas dívidas. E no Império, nessa época, a escravidão não era, irmãos, por negros, como alguns pensam que não passa. Não era. A escravidão nessa época era por razão econômica. Então, não importa se era preto, branco, índio, amarelo. Não. Era por dívidas. Pessoa cheia de dívida, uma recessão terrível, passando fome. E tinha que, para dar de comer os homens, no caso, para trabalhar, teria que se colocar como escravo. Então, diferentemente do que a gente pensa aí do período feudal, a Idade Média e tudo mais. Bom, então por isso também ele diz, não danifiques o azeite e o vinho. Vai trazer essa conotação de que o que tem vai escravizar o que não tem. Então, é muito do contexto local. Porém, o que está dizendo aqui é referente à história da humanidade, até que Jesus venha. Tudo isso já acontece. Já começou lá, ele faz a explicação com coisas, com símbolos de lá, da época do Império Romano, certo? Para a gente poder aplicar nos nossos dias hoje, nós dizemos que é recessão econômica, são situações de que a gente tem que trabalhar mais para sobreviver. Veja, hoje ninguém mais trabalha só para ter um salário mínimo aqui no Brasil. Não tem como. Você tem que ter um bico, fazer alguma outra coisa. Não tem condições, você não consegue nem fazer uma feira direito, São flashes do fim. As coisas estão acontecendo, tá certo? O quarto selo, quando o cordeiro abriu, queridos, o quarto selo, um cavalo amarelo, mas no original aqui é mesmo que palidez. Não é amarelo mesmo, mas uma palidez, mesma palidez quando morrermos, quando nós morremos. Você vê lá o defunto, aquela palidez do defunto, certo? Aquele amarelo de que alguém que morreu, alguém que teve alguma doença e tudo mais. Então esse amarelo, ele diz assim que a morte estava
ali avançando, né? O cavaleiro, a morte estava ali, porém um outro indivíduo estava seguindo ele, que era o inferno, tá certo? E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Irmãos, no termo original aqui, esse termo morte é morte por doença, tá certo? Uma expressão grega aqui. A morte assola, a ideia aqui é o seguinte: a morte e o inferno são como se fossem duas pessoas, mas não são, certo? São coisas, são consequências. Morte é a consequência da consumação do pecado. E inferno é o estado de sepultura, o estado de morte definitiva, o lugar dos mortos, o Hades, tá certo? E ele diz aqui que a morte estava junto com o inferno. Então é como se fosse assim: a morte passou, né, as doenças vieram, os homens caíram mortos e o inferno acabou de enterrar. Então, irmãos, nada mais, nada menos que consequência de todos os outros 2 cavaleiros que vieram antes desse, tá certo? E Jesus já tinha falado também, né? Guerras, rumores de guerras, terremotos, desastres naturais e pestes, aquela coisa toda. Então, e à medida que os homens ficam fracos por causa da fome, recessão e tudo mais, as feras, ele diz aqui, por meio das feras da terra. Os animais, os carnívoros, vão comer as pessoas. Olha aí. Então, coisas que já ocorrem na humanidade, tá certo? Então, todos esses 4 cavaleiros mostram aí esse princípio das dores em que o nosso planeta, em que a sociedade em geral está passando. O quinto selo. O quinto selo, queridos, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam e tal e tudo mais. A gente já leu. Então, irmãos, nesse texto, interessante que esse quinto selo, você lembra que os 4 primeiros é referente à situação do princípio das dores em toda a terra. Nós já falamos da semana passada, 4 é o símbolo, é o número que simboliza o quê? Alguém lembra? 4 é o número da... Hein, Rodrigo? 4 é o número do quê? Quero ver se vocês estão prestando atenção. Da criação, da terra, isso, exatamente. Toda vez a Apocalipse vai falar em 4, tudo o que acontece na terra, acontece na criação, certo? Então, por isso 4 cavaleiros. Quinto, está se falando João está lidando com várias igrejas, o último apóstolo na terra. É significante demais esses versos aqui, esses 9, 10 e 11, para os irmãos que estão ouvindo, que estão recebendo as 7 cartas, estão recebendo o Apocalipse inteiro. João está tendo a visão, mas as pessoas querem respostas para as suas ânsias, as perseguições, as mortes. E agora? Nossos irmãos dormem, sono da alma. O que acontece? E agora? Eles estão no céu mesmo? E como é que a gente faz? Vale a pena? E aí é uma grande resposta aos irmãos que estão questionando, perguntando sobre seus parentes que foram jogados nas arenas, que foram levados, condenados a serem remadores de galés até a morte, pessoas que foram saqueados seus bens, foram queimados vivos dentro de casa, enfim, toda a espécie de situação
que os parentes dessas pessoas que estão aqui no céu, estão na terra, estão pensando: como é que está meu tio, minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha, e agora? E aqui, queridos, é uma resposta imediata a esses irmãos, a essas pessoas que: e agora? Mas João viu, as pessoas estavam fazendo o quê? Estavam orando ao soberano Senhor. E aqui mais uma prova, ao longo do Apocalipse vamos provando que não teremos amnésia. Nem chegar no céu, chegou no céu, esqueci de tudo. Oxe, e agora, estou aonde? Não haverá amnésia, certo? Eles estão vindicando a justiça de Deus. O mais interessante, irmãos, que eles não perguntam por quê. Por que nós morremos assim? Por que nós fomos lançados às feras? Por que nós fomos decapitados? Por que nos aconteceu isso? Por que? Não foi. Olha comigo no verso 10. Clamaram em grande voz dizendo: até quando? Ele não está dizendo por que, Senhor? Não. Até quando, ó soberano Senhor? Chama Deus de soberano, viu? Sabe o que é isso? O Deus que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quiser. É forte, né? O cara foi torar a cabeça dele, jogaram os leões, foi pendurado vivo, e foi permissão de Deus aí. A mão de Deus estava aí. E agora? Eles estão chamando ele de soberano Senhor. Veja, é muito forte. Santo e verdadeiros. Não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Até quando, Senhor? Eles estão orando, eles se lembram como foram mortos. Mas uma resposta certeira é dada lá no trono. Então, cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Irmãos, está falando também, está simbolizando também que na história, como esses irmãos, ao longo da história, os crentes não só vão morrer pela espada, nem pelas guerras, nem pela fome, nem só por isso, nem somente por doença, mas também por martírio. Queridos, em Apocalipse 6, até o verso 11, os crentes estão também sendo provados. Tá certo? Então, pela fome, pelas guerras. Nós sofremos consequências de recessão econômica? Sim. Da fome? Sim. Das doenças? Sim. Não tem como. Das guerras? Sim. Tudo que Jesus profetizou lá em Mateus 24, também registrado em Marcos 13. Né? Então, tudo isso aqui, até esse verso 11, também está mostrando que ao longo da história a igreja vai sofrer um bocado, certo? No meio dessas coisas aqui, tá bom? Então tudo está muito associado à história de Deus com o seu povo. Todos os ciclos de Apocalipse, esse ciclo ele vai fechar no final do 7. Tá certo? No final do 7, é o versículo 17 do capítulo 7. Vai fechar o ciclo. Aí ele vai abrir um outro ciclo, que vai falar a mesma história de Deus com o seu povo, mas focado em outras coisas, certo? Explicando outras questões. Então aqui, irmãos,
também pode, né, mostrar aí o sofrimento do povo de Deus ao longo da sua história, do povo do Senhor, tá certo? E até a grande tribulação, lógico, né? É tanto que o 7 vai mostrar, esses são os que vieram da grande tribulação. Então, Apocalipse é assim, ele está falando do passado, ele vai para o futuro, fala do presente, fala do passado. Ele não é uma ordem correta, tá certo? Tem texto que fala do passado, tem texto que fala do presente, tem texto que fala do futuro. Então, nós temos que tentar se acostumar com essa linguagem que não é comum para nós. Quando eu conto uma história bem certinha, início, meio e fim. Mas o Apocalipse é bem diferente, certo? Então nós nos enganamos quando lemos como linear, uma história com início, meio e fim. Ela se repete. E assim ele vai falar que a resposta correta que eles recebem é até que o número seja completo. É por isso que eu creio na eleição, é por isso que nós cremos aí na doutrina reformada, de que Deus tem o seu povo e que ao longo das eras ele vai completar, né, até que o número seja completo, tá certo? É um número que só Deus sabe, tá bom? Verso 12 a 17, irmãos, nós já lemos também, e é importante frisar aqui que ele vai falar de 6 e 6. 6 consequências cósmicas em todo o universo, todo o planeta, tá certo? E 6 tipos de grupos sociais, socioeconômicos, tá bom? O que esse 12 ao 17 está falando? Falando do fim. Desse 12 ao 17 é juízo, julgamento para os ímpios. Tá bom? É claro, aqui o texto não está mostrando a volta de Jesus. Esse ciclo está focado em outra coisa, certo? Sofrimentos na terra, juízo nos outros lugares. E aqui, irmãos, por exemplo, ele diz aqui: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Foi um terremoto, é um símbolo, é um terremoto cósmico, não é nada na Terra. Ele diz um grande terremoto, um terremoto cósmico, universal, o universo tremeu, tá bom? O Sol, veja, o primeiro elemento que aparece da natureza é o Sol, se tornou negro. É interessante que tudo isso aqui que está escrito, Jesus também falou. Pedro também falou. Eu vou até abrir aqui e ler para os irmãos, tá certo? Antes de que a gente já leu esse texto. Lá em 2 Pedro, rapidinho. 2 Pedro, vou estar lendo aqui para os irmãos anotem. 2 Pedro 3, tem tudo a ver. 2 Pedro 3, do 10 ao 13, diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrondo, estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados se serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Nesses textos aqui, ele fala também em Apocalipse, capítulo 6, do 12, 13, 14, ele fala que o sol vai se tornar negro, vai ficar escuro. Imagine os dois
onde estiver claro vai escurecer, a lua não vai iluminar, né? Que a lua também traz luz sobre a terra e traz também equilíbrio para as marés e tudo mais no nosso planeta. A lua tem muita interferência na nossa vida. A lua como sangue, é o segundo elemento. As estrelas como que cairão do céu. Já imaginou? Também o céu se recolheu como um pergaminho. Imagine todo esse universo se enrolando, é uma coisa assim catastrófica. E todos os montes, ao quinto elemento, e ilhas serão também como que removidos do lugar. Então todos esses luminosos, todos esses 6 elementos, montes e ilhas, céu, né? Lua, estrelas e sol, todos esses elementos são adorados por muitos povos na terra, por incrível que pareça. Nos montes há os lugares sagrados. Tem aqueles que idolatram as estrelas. Então, para muitos são deuses, tudo mais. Então, esses deuses, né? Vamos dizer assim, são elementos da criação, lógico. Mas para outros, os ímpios, são deuses, e aí esses deuses cairão por terra. Não são nada perante a presença, a ira do nosso Deus, tá certo? Aí agora, 6 classes socioeconômicas. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo como livre. Vamos explicar porque é que escravo e livre é um grupo só, certo? 6 e 6. Esses reis são presidentes, na época eram os imperadores, né? Os reis mesmo da época, né? Os grandes, que ele chama aqui os grandes, são os nobres, que faz referência aos oficiais da corte, o Senado romano, por exemplo, tudo mais, são os políticos, né? Os grandes políticos, os políticos e seus envolvidos. Aqui o terceiro grupo eles chamam de os comandantes. São, na época de Roma, eram os chefes militares, pessoas que cuidavam de 1.000 soldados, de uma legião de soldados, de 6.000 soldados e tudo mais, tá certo? Uma legião era 4 a 8.000 soldados, tá certo? Então esses comandantes aí da questão militar, né? Os centuriões e tudo mais. Também um quarto grupo, os ricos. São aquelas famílias, né, que praticamente na época eles mandavam, além de mandar em César, mandava no império também, como seria, como se daria o andamento da política, da sociedade e tudo mais, os ricaços, né? Os bilionários de hoje, né, seriam os bilionários, certo? E esses comandantes aqui seriam generais, pessoas que estão num alto escalão junto com o governo, né, militares e tudo mais. Poderosos. Interessante que poderosos aqui não são pessoas ricas. Essa classe aqui eram pessoas gladiadores, na época de Roma, gladiadores, pessoas famosas, filósofos. Hoje seriam artistas, seriam pessoas famosas, influências, né? Exatamente, pessoas que carregam milhões de seguidores, aquela coisa toda. E um último grupo era o mais baixo da sociedade, era o povão, escravo e livre. O que é esse livre? Tá certo? O livre era nada mais nada menos que um escravo quando recebeu a alforria, né? A liberdade. Tá lá aquela tatuagem dele eterna. Se ele morrer, vai estar com aquela marca na orelha, né? Dependendo da civilização, era nas costas, era na orelha, era no braço e tudo mais, né? Aquela marca de escravo, porém liberto. Então, tanto escravos
como livres. É a última camada socioeconômica aqui. E aqui, queridos, o que está acontecendo? Esses seis tipos de ímpios estão sofrendo o duro e rigoroso juízo de Deus. Julgamento sobre suas vidas, por terem rejeitado a oferta do Evangelho, lá do cavalo branco, lá e tudo mais. Então esse sexto selo, ele revela primeiramente o justo juízo de Deus sobre a impiedade e sobre todos aqueles que se envolveram com suas idolatrias e sua falsa religião e tudo mais, tá certo? Em outras sessões de Apocalipse, queridos, vai se falar de idolatria, Babilônia, né, tudo mais. Tá sentindo aqui que o texto não está falando diretamente, tá certo? Mas está embutido. Mas lá na frente ele vai explicar, nos próximos ciclos, né, ele vai estar explicando essas outras consequências aí, tá bom? Então essas pessoas desesperadas, escondem nos penhascos, nas montanhas, não sei aonde e tudo mais. Vocês já viram todos esses filmes apocalípticos, Presságio, tem lá os 2012, filmes que falam do fim do mundo. Todos eles têm uma saída, né? Só que não, viu? O 2012, por exemplo, as pessoas vão para umas montanhas lá, aí se esconde em umas cavernas feitas, né? Algumas pessoas são selecionadas, não é isso? É isso que acontece. Tem saída, né? No presságio lá, as pessoas vão voando para outro planeta, aquela coisa toda. Enfim, todos os filmes apocalípticos que falam do fim, o homem sempre, eu achei interessante, um filme bastante científico, Estrelas, esqueci lá, tem um nomezinho aí. E no final eles vão para outro planeta, descobrem outro planeta, coisa e tal. Meu Deus do céu, não tem como. Aqui, não tem como fugir da ira do Cordeiro, não vai ter saída. A única saída para sair dessa ira é se rendendo ao Cordeiro, vivendo com Ele uma vida santa, com o Senhor, piedosa em Cristo Jesus. E tudo que o Evangelho oferece para nossas vidas, que é bom, agradável e perfeito diante de Deus. Na próxima semana, queridos, iremos finalizar esse ciclo, certo? Fecharemos com o capítulo 7.